Boa noite! Salve, boa noite. Fala, meu xará, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Que prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo aceitar o convite. Cara, prazer todo meu. Eu que agradeço, né, esse convite para participar dessa live, para a gente poder bater esse papo sobre um tema que, além do nome, a gente também tem em comum. A minha esposa brincou, caramba, como é que vai ser essa live com vocês dois com o mesmo nome, falando a mesma coisa? Eu falei, ué, quanto Pois mais é, conteúdo a gente puder compartilhar, né? Acho que essa é a intenção, esse é o propósito aqui de a gente poder disseminar. E é o nosso trabalho, né? Como ajudar as empresas, exatamente. como levar isso. Então, estou muito feliz pela oportunidade e que mensagem a gente pode compartilhar e transmitir aqui, né? Com certeza, com certeza. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo. A gente vai poder trazer bastante conteúdo, bastante informação, que além de passar conteúdo ou de transmitir qualquer tipo de informação, eu acho que o que mais vale é essa troca, é o compartilhar. Eu acredito verdadeiramente que é a partir dessas trocas, né, do se abrir para o compartilhamento, é que a gente se desenvolve, a gente evolui, a gente cresce, a gente prospera e assim por diante. Exatamente, cara. Que alegria enorme tê-lo aqui. Viu? Uma das primeiras perguntas que eu faço para os convidados aqui, você já deve ter visto nas outras lives. Eu gosto de perguntar qual é a sua grande causa e conta um pouquinho sobre você para a gente conhecer também. Cara, a minha grande causa. Bom, eu me considero um buscador, né? Eu me considero, eu me vejo, eu me identifico em constante movimento, né? Por esse movimento de busca, por, por me conectar comigo, por me conectar com a minha essência, por me conectar com aquilo de melhor que existe em mim, né? Então eu chamo isso de processo de expansão de consciência, né? Então eu acho que a gente está em constante movimento no que diz respeito a esse processo de expansão de consciência. E eu acredito que a minha verdadeira causa, a minha grande causa, seja atuar como um facilitador dos processos de expansão de consciência de outras pessoas também, né? Promover estímulos para que as pessoas possam também iniciar ou dar continuidade nos seus processos de expansão de consciência, nos seus movimentos de expansão de consciência. Cara, eu acredito verdadeiramente que essa seja a minha causa, independente da área de atuação, independente de que tipo de trabalho ou projeto eu esteja envolvido, eu esteja inserido, eu acredito verdadeiramente que essa é a minha causa. No final das contas, o que me move é buscar o meu processo, trabalhar em cima do meu processo de expansão de consciência e facilitar esse processo de expansão de consciência de outras pessoas também. Bacana demais, incrível. E conta um pouquinho também da sua história, como é que você chegou aí até esse momento atual, trabalhando aí com empresas, com líderes, como é que foi essa trajetória aí? Cara, a minha trajetória é um tanto quanto inusitada, assim, né? É um tanto quanto incomum, eu diria. A minha formação acadêmica é em educação física, né? Então, eu sou profissional de educação física, trabalhei durante 15 anos aí exclusivamente no segmento de academias, né? Então, desses 15, eu passei 11 dentro de uma grande rede de academias, um grande grupo, né? Que hoje é o terceiro maior grupo, terceira maior rede de academia da América Latina, não. Da América Latina, ela é a primeira. Ela é a terceira do mundo, né? Então eu passei 11 anos da minha carreira dentro desse grupo, dentro do grupo Biorritmo Smart Fit, e foi lá que eu tive os meus primeiros contatos, né, com esses temas de liderança, cultura, desenvolvimento humano, desenvolvimento de equipes. Então eu passei por algumas lideranças dentro da empresa e cada liderança, cada momento, cada ano que eu passava ali dentro, cada oportunidade que eu tinha contato com esses temas, eu me apaixonava mais, né? Até o momento em que eu optei pelo meu desligamento da empresa e decidi seguir por uma transição de carreira, hoje atuando dentro do segmento, né, do desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, mas a sementinha mesmo foi plantada lá atrás,
naquele momento dentro dessa grande empresa, dessa grande rede de academias, tendo contato mesmo com esses temas, porque sempre foi uma empresa que ela sempre teve dentro da cultura dela esse foco muito presente no desenvolvimento das pessoas, né? No desenvolvimento dos seus colaboradores. E isso me estimulou a seguir por esse caminho, né? Tanto é que quando eu optei por me desligar, isso foi um caminho meio que natural para mim, sabe? Buscar esse caminho do desenvolvimento humano, porque essa sementinha já havia sido plantada dentro da empresa, e aí de lá para cá eu venho conduzindo aí esses trabalhos com lideranças, com cultura, com desenvolvimento de equipes. Porque quando a gente fala de cultura, a gente não pode dissociar pessoas, né? A gente não consegue dissociar esses dois temas, né? A gente não consegue dissociar a cultura de liderança, a gente não consegue dissociar cultura de pessoas, a gente não consegue dissociar a cultura de equipes. Então, esses temas, eles ao longo desses anos, eles vêm fazendo parte da minha carreira até aqui, desse início, né, da minha transição de carreira para cá, com maior intensidade, com maior presença dentro da minha vida. Ah, que demais, cara. É muito bom, né? A gente olhar para a nossa história, olhar os exemplos, tudo que a gente percorreu e servir como um grande motivador, né? Para poder levar isso para mais pessoas, nossas experiências, aprendizados, e tudo isso é muito rico. Acho que essa é a parte mais bacana, assim, da partilha, né? Da gente compartilhar a nossa história, tudo que a gente aprendeu na jornada, porque a gente está aqui para isso. Com certeza. E até curioso isso, porque assim, a gente fala muito sobre essa questão de transição de carreira, né? E nas trocas que a gente já teve, você também já compartilhou um pouquinho da sua história. Uhum. E a gente tem muito disso, né? De no momento de transição de carreira, em determinado momento, a gente querer virar a página, esquecer tudo que a gente foi até então e começar do zero, né? E começar uma nova caminhada, uma nova jornada do nada. E cara, isso na verdade, além de ser, eu diria que quase que impossível, né? Porque nós fazemos parte de um mesmo sistema, né? Então a gente é um ser sistêmico. É muito mais difícil, né? Porque você imagina deixar de lado todas as experiências, todas as vivências, tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento ao longo de todos esses anos e simplesmente ignorar, falar assim, não, agora eu vou começar do nada, agora eu vou começar uma nova história. Então fica muito mais complicado, fica muito mais difícil a gente conduzir um novo caminho a partir desse tipo de postura, desse tipo de comportamento, né? Sim, é como se quisesse ir para o final da vida e começar outra, né? Exatamente. Eu fiz uma live aqui, eu fiz uma live com a Júlia Ferreira, a gente falou sobre transição de carreira. Eu trouxe exatamente essa fala. Quantas pessoas eu conheço, né, e já chegaram até mim com essa vontade de tipo, não quero mais essa vida de instituição financeira, não quero mais essa vida de multinacional, vou virar terapeuta. Fiz um curso, vivenciei, tive uma experiência, é isso que eu quero. Mas espera aí, tudo que você aprendeu, e a sua jornada, você vai descartar, você vai jogar fora, ou seja, você não aprendeu a honrar sua própria história, né? Sua própria caminhada. Como que a gente olha com orgulho de todos os aprendizados que a gente teve para que hoje nós sejamos uma versão melhor, né? Então é muito bom quando a gente olha a nossa história e pega cada pontinho ali, a importância de cada coisa, tudo que aquilo fortaleceu, né? Tudo que aquilo trouxe para a gente ser quem a gente é hoje. Então é muito bacana a gente olhar a nossa história e servir de motivação. Muito bom. Com certeza. Cara, eu tava aqui separando uns livros que são os temas que a gente vai falar hoje, que a gente tinha conversado, né? Do Capitalismo Consciente, já fica a indicação, né? Para quem não conhece, do Raj Sisodia, movimento bacana, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Sim. E aí, segundo, a gente vai falar sobre também Richard Barrett, né? Valores, a organização dirigida por valores. E muito aí, bom. Esse livro aqui que eu sei que você gosta muito, né? Que é o Capitalismo Consciente e o Guia Prático. E aí, cara, olha só, quando eu comprei esse livro, eu li e tal, eu falei, nossa, que bacana, tem muitas ferramentas, né? E eu utilizava algumas, mas não ia, digamos assim, não seguia muito diretamente. E aí, conversando, né, nas nossas trocas, você falou, cara, esse livro é muito bom, né? Tem umas coisas muito bacanas que eu uso, tem umas ferramentas até que parecem um pouco de coaching, né? Com essa parte mais prática, a gente vai falar sobre isso. E aí eu tava lendo ele aqui agora antes da live, eu tava folheando aqui, falei, caramba, né? É uma grande ferramenta de transformação que a pessoa lendo essa daqui, ele consegue mudar muita coisa na empresa, ele não precisa de facilitador, não precisa de consultor de nada, né?
Só que sim. basta realmente o líder estar aberto, né? Estar aberto a conhecer esse novo modelo, colocar em prática, a ver profundamente a importância dessas mudanças, dessa transformação. Então, digamos assim, existem inúmeras ferramentas, inúmeros caminhos para você fazer isso, mas depende muito de uma motivação interna da liderança, motivação interna do empresário, empreendedor, ou alguém do RH que está querendo mudar em um setor, mudar algo dentro de uma empresa. Então, cara, para gente começar esse assunto, a importância dessa autorresponsabilidade, né, de querer a mudança, de querer a transformação. O que você acha disso? Na verdade, assim, cara, para qualquer tipo de mudança, é preciso um gatilho, né? A gente precisa ter um Sim. estímulo para mudar. Ninguém acorda um dia e fala assim, não, agora eu quero mudar, e agora eu quero fazer uma transição de carreira, por exemplo, né? É necessário um estímulo, é necessário um gatilho que dispare, né, na gente a consciência, que faça com que a gente tenha essa consciência sobre a necessidade de mudar. E aí, até falando já pontualmente sobre a questão da cultura, né? Existem alguns motivos que estimulam, né? Ou que são situações potenciais para que uma organização reveja a sua cultura, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de fusões, de aquisições, de reestruturações, terceirizações. A gente está falando de momentos em que de crises de sucessão de poder dentro da empresa, a gente fala de perda da capacidade de vendas, a gente fala de alto turnover. Então são situações que estimulam, são gatilhos que disparam sobre a necessidade de mudança, né? E de fato, muitas vezes o que acontece dentro das empresas, dentro dos negócios, é uma baixa consciência sobre toda a movimentação que acontece dentro da cultura, porque a cultura, por mais que não exista uma gestão, um gerenciamento dessa cultura, ela existe. E esse é um grande erro que acontece, né? Tipo, o que eu faço para implementar a cultura na minha empresa? Cara, a cultura já está presente. Já existe, Ela já está lá. A diferença é que invisível. você ainda não sabe qual é essa cultura ou como ela se manifesta nas interações do dia a dia, mas ela já está presente. Né? Exatamente. Então, o que acontece é justamente isso. Dentro das empresas existe essa baixa consciência sobre qual é essa cultura, a cultura que está ali presente, como ela se manifesta, né? E quando a gente percebe todas essas situações que são gatilhos para uma necessidade de mudança, inclusive um momento que a gente está vivendo hoje, né, de crise econômica, crise política, crise sanitária, crise hídrica. Estou esquecendo mais de alguma crise? Muitas crises. Então, isso também é um gatilho para a necessidade de mudança, né? Então, quando se percebe essa movimentação, esses processos eles já estão muito adiantados, né? A gente fala que o CEO, ou o dono da empresa, o dono do negócio, ele só percebe, ele só cai essa ficha sobre a necessidade de mudança, né? Quando a água está já numa certa altura razoável ali, já quando o impacto negativo, ele já está um tanto quanto adiantado, né? Então, daí a necessidade, inclusive, de fazer uma boa gestão da cultura, né? De fazer um bom acompanhamento da cultura, para justamente a gente conseguir acompanhar todos esses cenários, para que se consiga acompanhar as mudanças. Por quê? O ser humano muda, a sociedade muda, as pessoas mudam, o consumidor muda. E se as empresas, se a cultura das empresas não acompanharem essas mudanças, não, né, se as empresas não fizerem essa gestão da cultura, para saber se de fato, entender se ela está conseguindo acompanhar essas mudanças e se manter competitiva no mercado, o gatilho ele vem já num momento mais tardio em que recuperar esse tempo perdido ele vai dar muito mais trabalho e em algumas situações ele pode até ser tarde demais, né? Então, existe sim essa necessidade, né, sobre a consciência da mudança, sobre o despertar, né, a tomada de consciência para a mudança, mas o que eu percebo ainda é que essa tomada de consciência ela vem muito tarde. Muito tarde. Sim.
Eu gosto de falar assim que o tempo que você demorou, né, para olhar para a cultura da sua empresa, para torná-la consciente, para ter um bom olhar sobre isso, talvez seja o tempo que vai demorar para ela ter alguma mudança, ter uma transformação. Porque se você passa muito tempo sem torná-la consciente, né, esses movimentos, esses padrões inconscientes, essas crenças inconscientes vão demorar para ser ressignificadas, para ser transformadas. Então, depende muito do quanto tempo demorou para olhar para isso, né? E aí, Exatamente. engraçado, você falou assim, né? Às vezes, as pessoas estão numa crise, né? E elas vão querer mudar de profissão, ter uma transição de carreira. Isso, digamos assim, um exemplo de um colaborador que está dentro de uma empresa. Mas se é um líder, né? Alguém na diretoria, ou até o dono da empresa, pequenas empresas, se sentem numa entrada de burnout, sente Uhum. estresse no dia a dia, o cara não tem como fazer transição de carreira, ele tem que fazer transição de cultura, né? Essa Exatamente. transformação de cultura. Então, cara, quantos clientes a gente vê, né, tendo dores, tendo os conflitos, porque não consegue ter uma vida tranquila, uma vida feliz, porque a empresa não consegue acompanhar, não consegue fornecer, né, uma saúde mental boa. A gente fala tanto sobre saúde mental, né? Você também trouxe esse assunto. Sim, Então, essa necessidade de mudança, às vezes vem, provavelmente, muitas vezes vem pela dor, né? Pela dor sim, aí de não estar sim, bem, e aí quantos colaboradores estão saindo, como é que está essa taxa, né, de turnover, como é que está essa taxa de felicidade, as pessoas chegam infelizes na empresa e eu quero que seja diferente. Então, essa parte de mudança vem muito dessa motivação, assim, e às vezes vem pela dor, né? Dificilmente vai ter uma motivação de prazer ao olhar uma dificuldade de uma empresa e você tem que colocar a mão na massa para mudar aquilo. pois é, pois é. Então, que bacana. E esse livro aqui eu Quando, acho muito legal. não, só você falou um negócio importante agora, né? Sobre essa questão do burnout, do estresse, dos níveis de estresse, né? Que principalmente os donos de negócios vivem, né? Os CEOs vivem. E essa semana eu tive uma experiência que eu fui fazer uma devolutiva, né? De um diagnóstico cultural, em parceria com uma consultoria aí de uns amigos, né? E ao conversando com esse pessoal, conversando com esses amigos da consultoria, eles me relatavam uma situação presente dentro do negócio, né? Que eu ia fazer o diagnóstico, que era assim, a mudança a toda hora do planejamento estratégico. Então, vamos tentar uma estratégia XPTO. Vai lá, não dá certo, em, sei lá, em um mês, 2 meses, 3 meses, muda a estratégia. Aí tenta uma nova estratégia. E aí você vê justamente essas pessoas entrando nesse cenário do estresse, do burnout, da preocupação. Por quê? Qualquer planejamento estratégico, e aí a gente vê, né, como de fato ainda, de certa forma, é um tema pouco cuidado, ou de pouca clareza, ou de pouco até conhecimento, né? A cultura, a questão da cultura. Sim. Porque para todo e qualquer tipo de planejamento estratégico, a sua cultura precisa estar alinhada com ela, né? Então, a mudança do planejamento estratégico sem o suporte da cultura da sua organização, sem o suporte da cultura do seu negócio, a chance de dar certo é muito pequena. É muito pequena, né? Então, é justamente nessa questão da cultura que é o que o planejamento estratégico esbarra na execução, esbarra no engajamento das pessoas para a execução desse planejamento estratégico. E essas mudanças permanentes, essas mudanças a todo momento, sem ter de fato um planejamento para que isso aconteça, né, gera esse tipo de situação, esse tipo de estresse, esse tipo de preocupação, de burnout, de perder noite de sono, de sentir taquicardia, enfim, todas essas consequências, todos esses sintomas que a gente sabe que fazem parte, né? Então, você falou sobre essas questões, eu lembrei disso, desse exemplo que eu vivi essa semana, e de justamente o que acaba causando esse tipo de problema, né? Esse tipo de situação para os donos de empresa, para os donos de negócio, né? Sim, é como se fosse uma tentativa e erro, né? Você está tentando Exatamente. desesperadamente ali apagar um incêndio, resolver uma coisa, só que a raiz é muito mais embaixo, né? Quando a gente Pois é. falava, quando a gente traz isso. E aí, olha só, né?
Peter Drucker, na década de 70, já falava, cultura come a estratégia, não adianta querer ficar criando coisas se a cultura, as crenças ali daquela empresa, daquele grupo de pessoas é muito mais enraizado e tem muito mais coisa a ser olhado, né? Não é somente trocar uma peça, não é somente mudar o ângulo das coisas, mas Sim. existe algo mais profundo ali. E para trazer para a consciência esses padrões inconscientes, essas crenças de uma cultura que está ali obscura, né? É preciso muito trabalho e muita dedicação para realmente você mudar aquilo. E aí que não seja somente, né, com pessoas entrando em burnout, pessoas estressadas, tendo dificuldades, né, mas que seja como uma perspectiva, né, de mudança até da própria vida, um novo olhar da vida, um novo olhar das empresas, um novo olhar do mundo, como que você está conectando, né, o seu propósito diante daquilo, mas que não seja no piloto automático, não seja nesse inconsciente, né? Não sendo reativo a todo momento, né? Sim, sim. E aí eu trouxe aqui, né, esse modelo, acho que a gente pode falar um pouco do capitalismo consciente, depois falar do modelo aí de valores, que é uma grande ferramenta de transformação cultural. Esse modelo, né, de mudar a nossa mentalidade, mudar a consciência para trazer essa visão do capitalismo mais consciente, de empresas mais humanizadas, tem sido um movimento muito rico, né, nos últimos, talvez, 10, 15 anos, né? E que Sim. cada vez mais tem surgido exemplos. Eu gosto de trazer sempre isso. Olha essa empresa aqui, você conhece essa empresa? Conhece a Natura? Você conhece essa outra empresa aqui? Olha que legal o que eles estão fazendo. Eles estão acreditando no modelo de gestão mais humanizado, um modelo de gestão mais consciente. Então, se essa empresa aqui que você conhece, você admira, é um grande exemplo, a sua empresa também pode trabalhar com isso. Você também pode ter esse novo olhar. Então, é importante, né, a gente trazer esses movimentos que estão acontecendo, movimentos globais, como exemplos, né? Acredito que você faça muito isso também. Sim. Eu acho importante sempre trazer fatos, né? Para poder Sim, embasar a nossa fala, né? E aí, até falando especificamente sobre o movimento Capitalismo Consciente, no qual eu sou embaixador, né? Eu sou embaixador do movimento. Tem a pesquisa Empresas Humanizadas, que ela dá base, né, dá sustentação justamente para essas mudanças, né, essa mudança de perspectiva, essa mudança de olhar. E quando a gente fala de negócios conscientes, a gente está falando pontualmente de 4 pilares, né? Então a gente fala sobre os negócios que têm uma cultura consciente, uma cultura que cuida das relações, uma cultura que cuida do ser humano, além do escopo de competências técnicas, mas para o ser humano no sentido das suas necessidades, do que é mais importante, dos seus valores pessoais alinhados a essa organização. A gente está falando de empresas que tenham uma orientação voltada para todos os seus stakeholders, né, para todas as pessoas que estejam inseridas, que estejam conectadas com esse negócio, no sentido de gerar valor, de agregar valor para todas essas pessoas e não só para os acionistas. A gente fala de negócios que tenham líderes conscientes, no sentido também do cuidado das pessoas. E aí, cuidado com as pessoas não tem a ver com passar a mão na cabeça, com ser permissivo, com baixa performance, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Mas é sim olhar para as pessoas no sentido de construir relações de confiança, de fortalecer essas relações de confiança, de criar condições para a construção de um ambiente em que a comunicação seja aberta, em que a comunicação seja transparente, em que as trocas elas sejam autênticas, né? Em que exista um espaço para diversidade. E a gente fala de negócios que além desses 3 pilares, né, da cultura, da orientação para stakeholders e da liderança consciente, ela tem um propósito maior, um propósito além da sua capacidade de gerar lucro. Porque, veja bem, lucro garante a sobrevivência da empresa. Lucro garante o crescimento da empresa. Da mesma forma, né, como eu cito o professor do MIT, o Ed Freeman, que também faz parte do movimento Capitalismo Consciente, que ele fala, o meu corpo, o nosso corpo, ele produz glóbulos vermelhos para sobreviver. Se o meu corpo para de produzir glóbulos vermelhos, ele morre. Só que não por isso o propósito da minha existência seja produzir glóbulos vermelhos. E essa é a relação que ele faz do lucro com as empresas. O lucro é importante para a empresa crescer, sobreviver,
prosperar, gerar condições de crescimento para todos os seus stakeholders, mas não necessariamente seja a razão social pela qual ela exista, né? Então, a empresa, ela tem a sua razão de existir, né? A pergunta que você me fez no começo, a que causa essa empresa serve, né? Qual é o grande porquê dessa empresa? E nada mais é do que o propósito, né? Então, esses 4 pilares são o que dão sustentação para o movimento capitalismo consciente. E aí, como eu havia falado, existe uma pesquisa que foi realizada a primeira vez em 2019, em que identificou aqui no Brasil, né, empresas ou brasileiras ou multinacionais que tenham sede aqui no Brasil, as que eles entenderam como as 22, na época, né, da primeira pesquisa, as 22 empresas mais humanizadas no Brasil e que tinham presentes esses 4 pilares de sustentação, esses 4 princípios de sustentação, a partir das suas práticas, a partir da sua cultura. E aí o que se identificou dentro dessa pesquisa é que, num período de 16 anos, então a gente está falando aí de uma perspectiva de longo prazo, né? Então, num período de 16 anos, essas 22 empresas, que são consideradas as mais humanizadas, tiveram um desempenho financeiro, um resultado financeiro 6 vezes maior do que as 500 maiores empresas do Brasil. Então, quer dizer, não é só discurso bonito para abraçar a árvore, né? Não é só um discurso bonito porque é o certo a ser feito. Não, isso dá resultado também, né? Então, pessoas felizes geram mais resultado. Por isso que a gente fala tanto, né? A cultura, quando a gente fala de cultura, a gente fala de engajamento. Quando a gente fala de engajamento, a gente fala de alinhamento cultural. Então, as pessoas, quando elas se sentem alinhadas àquela cultura, a cultura na qual elas estão inseridas, elas se sentem mais engajadas, mais comprometidas, mais felizes. Isso impacta na performance, isso impacta na produtividade. E isso gera, de fato, todos esses resultados que existem, né, que ficam evidentes dentro dessa pesquisa das empresas humanizadas. E aí, no ano passado, se eu não me engano, eles fizeram uma nova rodada dessa pesquisa, em que eles envolveram empresas de diversos portes. Então, não foram só as grandes empresas, né? Não foi só Unilever, Johnson Johnson, Hospital Albert Einstein, essas grandes organizações que foram as 22 identificadas na primeira pesquisa de 2019. No ano passado, foram inseridas dentro dessa pesquisa pequenas empresas também, pequenos negócios. Então, quer dizer, não é o dono do pequeno negócio falar assim, não, mas isso aí é coisa para empresa grande. Imagina que eu vou conseguir implementar isso dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, que é um pequeno negócio, uma pequena empresa. Essa desculpa não existe mais. Essa justificativa não dá mais. Ou você quer, ou você não quer. Ou você está desperto para essa necessidade, ou você ainda não está desperto. É fácil? É simples? É rápido? Obviamente que não, dá muito trabalho, né? Existe a necessidade de arregaçar as mangas, de trabalhar muito. Eu costumo falar que se fosse para elencar uma característica mais do que qualquer outra, eu destacaria a disciplina, porque tem que ter muita disciplina para fazer, para promover essas mudanças, mas dá para fazer, não é impossível de se fazer. E esses exemplos, né, que você falou de empresas de pequeno porte, né, tem exemplos muito bacanas, hortifrutis, né, Fazenda da Toca, empresas realmente pequenas assim que já nasceram com esse novo olhar. Eu gosto muito de trabalhar com empresas que estão nascendo para que a fundação já tenha esse olhar, esses Sim. pilares, esses princípios, para não ter dificuldades no futuro, né? Quantas empresas a gente conhece que realmente vai demandar muito esforço para poder promover uma transformação. Então, se você já começa mais consciente, se você já começa com o pé direito, aí organizando a casa, né, tendo pelo menos alguma clareza em algumas coisas, fica muito mais fácil. E aí esse exemplo que você trouxe, né, da pesquisa aqui no Brasil, foi a própria origem do movimento capitalismo consciente com o Raj Sisodia nos Estados Unidos, né? Em 2007, se não me engano, ele fez essas pesquisas aí das empresas mais queridas, que virou as empresas humanizadas, e identificou o que tinha em comum entre elas. Então, nesse movimento de olhar o que as empresas com os colaboradores felizes estão fazendo, onde existem alguns princípios aí, você identifica isso,
você aprende e coloca no seu negócio. Então, a importância de conhecer esses movimentos, de conhecer essas pessoas, as pesquisas, adentrar mesmo a próprio autodidata de conhecer os livros, né? Tem tanto conhecimento disponível aí, Sim. tantos vídeos, coisa que você pode aprofundar, basta realmente querer, basta arregaçar as mangas e ter esse convite para você adentrar, né? E parece que ao longo desse período de pandemia, né, o que não faltou foi pesquisa, né? Porque Sim. pesquisa choveu. Eu mesmo acompanhei umas 5, 6 pesquisas que vieram nesse período, né? Então tem a pesquisa da Grant Thornton com a Culture for Performance, que eles utilizaram inclusive o método do Barrett, né? Para identificar aí quais são os valores que as empresas vão precisar adotar ou dar mais foco aí, pensando num cenário pós-pandemia. Tem a pesquisa da KPMG, em que eles entrevistaram aí jovens entre 20 e 25 anos, para saber o que eles valorizam, né? O que eles dão importância na hora de escolher uma empresa na qual eles queiram trabalhar, e 90% dessas pessoas escolheram estar com seus valores ou ter os seus valores pessoais alinhados com os valores organizacionais. Então, Essa é assim, a dica, né? pois é, pois Essa é. é a chave. Então, assim, pesquisa tem a rodo, esse período de pandemia vieram várias que justamente vieram para evidenciar sobre justamente essa necessidade, né, sobre essa tomada de consciência, essa expansão de consciência. E aí a gente tem uma série de fatores na nossa cultura nacional, né, enquanto povo, enquanto nação, que ainda dificultam um pouco, né, essas mudanças, essas transformações culturais dentro dos negócios. A gente sofre uma influência muito presente ainda do período de escravidão, quando a gente fala de relações de trabalho, né, pelos modelos Revolução altamente Industrial, né? revolução. Também. Mas aí eu trago essa questão da escravidão porque é algo que a gente viveu aqui no Brasil e nós somos nós fomos a última nação a abolir, né, a escravidão, oficialmente, né? Oficialmente. Então, assim, a gente tem a gente sofre ainda uma influência por conta disso, e mesmo depois, no período em que vieram os imigrantes para cobrir essa lacuna que ficou dos escravos, esses modelos altamente repressores, hierárquicos, com grande distância de poder, né, que influenciaram essas relações de trabalho, né, a relação entre empresários e trabalhadores ao longo do século XX todo, e que traz um cenário, que construiu um cenário que a gente vive hoje ainda, dentro das organizações, de baixa confiança, né, dessa alta distância de poder entre líder e liderado, né, poucos espaços de fala para os colaboradores, para que eles possam contribuir com os seus conhecimentos, com as suas experiências, com as suas vivências da operação no dia a dia. Então, assim, são fatores que ainda impactam, que ainda dificultam, né, essa tomada e expansão de consciência. Mas eu acredito verdadeiramente que se existe algo positivo que a gente pode tirar, né, desse período de pandemia, eu acredito que seja justamente a aceleração de alguns processos de tomada de consciência que precisavam acontecer no que diz respeito, principalmente a esse tema que a gente está conversando hoje, né? Sim, e o que você trouxe é a pura representação, né, dessa visão do comando e controle, né? Nível de consciência de sobrevivência, até pelo Barrett, até pelo Lalux, né? Que é um Sim. nível realmente lá embaixo de algo tribal, né? De você estar lutando e estar obedecendo, e aí quantas instituições ainda têm essa mentalidade, essa consciência, e a gente precisa realmente despertar para ter essas mudanças. E aí, a gente adentrando já esse modelo, né, esse tema de transformação cultural, a gente vai falar dessa ferramenta de transformação cultural de valores. Eu gosto muito de fazer a própria associação com o coaching, né? Eu sei que você também leva muito isso. Então, quando a gente toma essa consciência, né, de que, nossa, realmente essa empresa que eu trabalho, essa instituição está muito, exigindo muito, está muito com essa visão de comando e controle, isso não está me fazendo bem, eu quero mudar isso. Então, é importante começar a identificar, né, aonde eu estou, o que está acontecendo aqui, quais valores, qual missão, qual propósito, não importa qual
nível aí você quer começar, o nível que você quer adentrar, mas a importância de se encontrar onde você está, né? O Sim, próprio ponto A, né? Para depois exatamente. desenhar o ponto B, mas a importância de trazer para a consciência é isso, né? O que é que está acontecendo aqui agora, o que está não me fazendo bem, o que eu quero, e ter essa autorresponsabilidade. Dentro da constelação, a gente trabalha muito até essa proposta de mudança, quando a gente toma consciência, né, do que foi do passado, do que foi da nossa infância, do que a gente estava agindo com essa mentalidade da criança, e vem o adulto vai organizar a casa, vai fazer a faxina, vai reorganizar as coisas para realmente encontrar um modelo saudável. Saudável de Sim, trabalho, saudável de empresa, saudável de vida. Então, sim. a gente encontrar esse ponto A, né? Sim, eu costumo falar que ninguém vai fazer uma cirurgia se não receber o diagnóstico sobre a necessidade de se fazer essa cirurgia, né? Sim, Ninguém aqui fala, agora eu vou operar meu joelho, ou vou operar meu ombro, a não ser que você tenha um diagnóstico, né, sobre a sim, necessidade de fazer essa cirurgia. Quando a gente fala de transformação, de mudança cultural, o primeiro passo é justamente esse, né? É ter um diagnóstico. Qual é a cultura presente naquele contexto, né? O que as pessoas vivenciam, o que as pessoas enxergam, o que elas percebem sobre valores sendo vivenciados, qual é a percepção que elas têm sobre as relações, sobre as interações que acontecem ali dentro daquele negócio. Então, para justamente a partir desse diagnóstico, a gente poder pensar em próximos passos, né? Inclusive sobre responsabilização, né? sim. Inclusive no sentido de promover essa corresponsabilidade por esse processo de transformação cultural, né? Então existe a necessidade desse diagnóstico para trazer clareza sobre o ponto A, o famoso ponto A, sobre qual é o cenário que a gente está, né? Onde nós Sim. estamos em relação à cultura, e a partir daqui o que a gente vai fazer para conseguir chegar e para conseguir promover a transformação que a gente precisa. Que a gente precisa enquanto organização, enquanto negócio, enquanto pessoas que estão inseridas dentro de um contexto, enquanto resultado, enquanto planejamento estratégico. Então, são diversas variáveis que precisam ser consideradas para que a gente possa conduzir esse processo de transformação. Sim, cara, nesse modelo que você trouxe assim de diagnóstico, né? Eu trago muito a visão, até na própria visão da terapia, né? A visão que a psicologia traz que sozinho às vezes a gente não consegue identificar o que é inconsciente. É como se a gente estivesse numa bolha, né? Em uma empresa com uma cultura inconsciente, com empresas, com pessoas ali fazendo coisas no piloto automático, achando que é só aquilo, dificilmente vai conseguir identificar os pontos de melhoria, identificar o que realmente acontece. Então, por isso a importância, né, de uma visão de alguém de fora, a visão de alguém de fora da bolha, para poder ali trazer uma facilitação, que é o nosso papel, facilitador, trazer uma visão de Sim, mudança. Então, é muito difícil sozinho uma empresa, um líder, uma equipe encontrar esses pontos falhos, né? Para esses sim. pontos talvez até tóxicos que estão acontecendo ali. Então, essa visão de fora do diagnóstico, né, que é o facilitador, vai ajudar a identificar esses pontos, é imprescindível nesse momento. Sim, eu acho importantíssimo isso, né? É importante que tenha de fato alguém conduzindo esse processo que seja imparcial, né? E essa imparcialidade, ela passa sim por ser alguém externo. E além disso, também tem aquilo que a gente chama de olhar viciado, né? Sim. O olhar viciado. Então, as Sempre foi pessoas. assim? Pois é, as pessoas já estão inseridas naquele contexto, elas estão inseridas dentro daquelas vivências, então para elas, assim, aquilo lá é o normal, é como as coisas funcionam aqui, né? Então Sim, não tem esse olhar mais distante, mais sistêmico, esse olhar de dissociação para entender de fato o que acontece, quais são as causas, quais são os efeitos, por que as pessoas vivenciam, onde isso impacta, quais são os desdobramentos, como isso pode impactar no futuro da empresa, na perenidade, né? Então, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu vejo como essencial, de fato, ser alguém que não esteja ali inserido no dia a dia do negócio, né? Para que de fato tenha esse olhar imparcial, sem esse olhar viciado, né? Do dia a dia, do contexto vivido ali dentro.
Sim. E aí, lembrando agora, né, a gente fala muito assim de transformação cultural, mas é realmente uma conscientização do que está acontecendo que pode ser melhorado nessa transformação através da cultura. Sim, Então, talvez um dos primeiros passos aí que é sugerido também, não só do diagnóstico, quando já tem uma consciência de que algo não está bom, a gente precisa diagnosticar, mas a própria disseminação de pesquisas, né? Pesquisas de clima, pesquisas realmente de cultura, pesquisa de felicidade, pesquisa de satisfação dos colaboradores ali. O que está acontecendo? As pessoas estão bem, elas estão felizes, estão contentes, ou sim, tem algo que não está bom e a gente precisa mudar? Eu gravei uma sim, aula, né, pela Empresa com Alma, está lá no nosso portal, onde eu falo dessas pesquisas, não só as pesquisas tradicionais, mas pesquisas identificando o que é importante para cada um ali dentro da empresa e o que é importante para a empresa. Então, a frequência dessas pesquisas vai começar a mostrar essa necessidade de mudança, esse chamado para o diagnóstico, né? Então, sim, quando a gente começa a perceber que algo não está legal, algo não está indo bem como esperado, aí sim a gente começa a pensar nessa transformação cultural. E aí diversas ferramentas para isso, né? Não somente de valores, mas também de propósito, de transformação através de mudanças assim muito mais profundas, né? A constelação traz muito isso, de você identificar padrões ali dos fundadores, padrões de subculturas, tem muitas uhum, formas de você olhar tudo isso. E sim, aí, exatamente. identificando esse diagnóstico, né? Identificando aonde a pessoa está, onde a empresa está, o que está acontecendo ali, começa a se perceber, né, Gabriel? Que realmente, o que está tóxico ali. E aí a gente começa a desenhar, né, um caminho, começa a Sim, desenhar uma cultura aí ideal, uma cultura desejada para fazer essa transição. Mas sim, identificar esses pontos iniciais são imprescindíveis. Não adianta querer somente, a gente vai fazer isso, a gente quer ser igual àquela empresa, a gente quer bater essa meta, a gente quer ter isso, isso, isso. Mas espera aí, aonde a gente está e como a gente vai fazer essa transição? Não é da noite sim. para o dia de maneira alguma, né? Dependendo muito aí do nível de consciência das pessoas, dos líderes, vai ter um grande planejamento, aí sim um planejamento de cultura para ver essa mudança. Como que você Mesmo, traz assim o mesmo, próximo mesmo, passo depois do diagnóstico? mesmo porque o que é garantia de sucesso, ou o que foi garantia de sucesso para um negócio, para uma empresa, não necessariamente vai ser para a sua, Sim, né? exatamente. E o próprio Peter Drucker, ele traz essa frase, né, de que o que pode ser medido pode ser melhorado. Sim, E a partir dessas avaliações, isso também já é uma forma de se identificar alguns sinais de cultura, né? Porque, por exemplo, essas pessoas têm de fato, se elas se sentem confortáveis em poder expressar a opinião verdadeira delas, se elas se sentem à vontade, se qual é o nível de engajamento com essas pesquisas e avaliações, qual é o índice de participação. Então, são indicadores importantes que já começam a sim. evidenciar um cenário de cultura, Sim, né? esse Qual é a cultura presente. trabalho com os indicadores é principal, né? Um tempo atrás, uma moça me mandou mensagem perguntando como é que eu posso trabalhar esses indicadores. Vocês precisam encontrar esses indicadores e ver o que é importante e trabalhar com isso, né? Exatamente. Dentro dos projetos que eu conduzo, eu costumo seguir a seguinte trilha, né? Então a gente faz sim diagnóstico. Eu trabalho com 4Ds, né? Em relação à cultura, que é diagnóstico, definição, declaração e demonstração. Esses são os 4Ds da cultura com as quais eu trabalho. Então, a partir do diagnóstico, eu começo a promover rodas de conversa com todos os colaboradores que fazem parte daquele negócio, para que juntos a gente consiga definir quais vão ser os valores escolhidos. E aí eu estou falando de valores que vão ser vivenciados, tá? Porque valores que servem para ficar enfeitando a parede não necessariamente vão trazer os resultados para a cultura desejados, né? Então, por isso que eu envolvo, e assim, eu faço questão, e essa é uma premissa que eu alinho, sempre no começo de cada projeto, de cada trabalho, que os colaboradores participem, né? Que as pessoas participem Sempre. dessa construção ativamente, né? Ativamente. Sim. Então a gente promove algumas rodas de conversas, encontros para discutir, e aí que a gente consiga chegar nessa definição dos valores que vão dar orientação para aquele negócio, né?
tanto no que diz respeito às interações e os relacionamentos, quanto às decisões do negócio, quanto à forma como o negócio se apresenta para a sociedade. Então, por isso que é importante ter essa discussão profunda, criteriosa, com significado do que quer dizer cada um daqueles valores, para que aí a gente possa declarar e, a partir daí, desenvolver os planos de ação que vão fazer parte do último D, que é o de demonstração, né? E aí isso envolve, assim, grandemente, fortemente, as lideranças, né? Porque a gente sabe que todos que estão inseridos naquele contexto são responsáveis pela cultura. Agora, o impacto que os líderes têm sobre a cultura é inegavelmente maior do que qualquer outra pessoa que esteja ali inserida, né? Então, isso passa pela liderança, né? O planejar, o desenvolver esses planos de ação, elaborar esses planos de ação, para que aí, a partir disso, a gente consiga, com pequenas ações, com pequenas intervenções diárias, semanais, que façam parte ali do dia a dia da empresa, conseguir promover essa transformação também, numa perspectiva de longo prazo, porque isso é um trabalho com um olhar de longo prazo, né? Não tem como a gente olhar para um processo de transformação cultural querendo que as coisas aconteçam em curto prazo, né? O caminho que isso vai levar vai ser o da frustração. Sim. Você falando agora me lembrou um momento que eu fiquei muito feliz, né, com o cliente que começou a trazer estratégias no dia a dia, começou a criar hábitos, começou a criar ali, conversar com as pessoas, começou a criar movimentos, né, que de certa forma, alinhando a cultura todos os dias, que essa transformação vai acontecendo. E para mim, como facilitador, foi um momento de muita alegria, muita felicidade de ver um cliente, eles por conta, né, trazendo estratégias aí no dia a dia para promover essa transformação. Então, é uma grande trabalho de construção, de continuidade, e todos os dias ali criando hábitos, criando formas de fortalecer essa mudança, porque toda essa trajetória, né, é um grande aprendizado todos os dias. Então, isso evidencia o desejo e o comprometimento com a mudança, né? sim. Esse exemplo que você trouxe do seu cliente é um exemplo que evidencia o desejo dele, o comprometimento dele com a mudança. Sim, porque até porque no começo, né, talvez muitas pessoas têm uma certa dificuldade, mas como vamos fazer isso? Mas como que eu vou trazer para a equipe? Mas como? De certa forma, esse degrau vai subindo, você vai passando essas etapas e quando você vê, as coisas já estão mudando. Talvez esse é um grande aprendizado para a própria vida, né? De você ver a beleza acontecendo e aí você se dá conta, né? Realize daquele movimento de se encantar com as coisas acontecendo. Então, essa transformação cultural acontece muito dessa forma no hábito. O como ele é possível. E, na verdade, ele não é a premissa básica. A premissa básica para um processo desse, um processo de transformação cultural, é o desejo e a consciência sobre a necessidade de mudar. O querer, né? Eu quero mudar, eu vejo a necessidade, eu acho importante, qual é a importância que eu dou para esse processo? Ok, você quer, você está comprometido, e então a gente vai conduzir um processo e aí o como a gente vai construir juntos, né? O como realmente dá trabalho, mas o como não é a premissa básica. A premissa básica é querer, é identificar a necessidade, é trazer isso para a consciência, né? Sim, o porquê é mais forte, né? A gente até conversou isso na última reunião que a gente teve, né? Falando até do Simon Sinek lá. Comece pelo porquê. Traga essa inspiração da mudança, traga essa inspiração da possibilidade de ter uma empresa diferente, das relações serem mais saudáveis, da cultura ser mais consciente. Traga esse porquê, porque esse é o que vai te motivar, é essa inspiração que motiva, né, as pessoas, as equipes, até os clientes a continuarem conectados com essa rede que é a empresa. Totalmente. Então, essa transformação cultural é um processo muito lindo, assim, de realmente ver uma empresa mudando, uma empresa crescendo, né? Saindo aí de estágios, talvez um dia obscuros, né? Aí tem empresas que a gente conhece que a gente chega até a empresa e está numa era das trevas ali, né? Uma idade média ali, e tem que mudar muita coisa. Então, nesse processo é muito bacana ver isso acontecer. Sim, e o que você traz, principalmente nessa mudança de valores, a identificação de valores pessoais
com valores organizacionais, depois os valores organizacionais atuais com os desejados. Como que você apresenta isso para as pessoas? Então, na verdade, essa também é uma premissa, quando a gente fala de engajamento, né? Essa é uma premissa básica, né? Que as pessoas se sintam alinhadas entre seus valores pessoais, aquilo que para elas é mais importante, com os valores da organização na qual elas estão inseridas, né? E esse mínimo, às vezes, nunca, dificilmente é atendido, né? Pois é, e isso acontece com frequência, esse não alinhamento, esse desalinhamento, né? Sim. Esse desalinhamento ele é muito comum e isso reflete no baixo nível de engajamento que a gente vê, por exemplo, dos trabalhadores com as empresas. Tem até um estudo da Gallup que traz essa informação, né? No Brasil, se eu não me engano, são 26% das pessoas que se sentem engajadas com os seus trabalhos, né? Então, esse é um ponto, esse é um dos pontos pelas quais passa esse desengajamento, né? Justamente esse desalinhamento dos valores. Então, não havendo esse alinhamento entre os valores pessoais e os valores que as pessoas, e aí não são nem os valores declarados da cultura atual, né? Porque, como eu falei, algumas empresas ainda confundem você, né, a cultura da empresa com você ter lá 5, 6, 7 valores colados na parede. Que o fundador da empresa escreveu no primeiro dia e não imaginou que a empresa ia receber pessoas com valores diferentes e a empresa e a cultura precisaria se reorganizar, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, muito mais em relação aos valores vivenciados, porque não necessariamente os valores vivenciados que as pessoas percebem ali nas relações, nas interações, na tomada de decisões, tem a ver com aqueles 5, 6, 7 valores que estão pendurados ali na parede, não necessariamente. Agora, quando esses valores, os valores vivenciados na cultura atual e os valores, os valores pessoais de cada indivíduo, de cada colaborador estão desalinhados, é um problema? É um problema que tem solução. É um problema que tem solução, né? Então, eu trabalho com a metodologia do 7 níveis de consciência, do Richard Barrett, e ele, dentro da metodologia, ele fala o seguinte: 90% dos problemas que aparecem na cultura atual, a gente encontra a solução para esses problemas lá na cultura desejada, lá no que os colaboradores, entre os valores que os colaboradores escolhem como cultura desejada. E a partir daí que a gente começa todo esse trabalho de pensar qual vão ser os próximos passos, né? Porque essa apresentação, essa identificação sobre o nível de alinhamento entre valores pessoais, cultura atual, cultura desejada, é só o primeiro passo, é só o diagnóstico, é só para identificar. Quais são os gaps, quais são as lacunas, quais são os problemas. A partir disso a gente começa a desenhar o plano, né? E aí você deve ver muito isso, né? Quando existe aquele termo da entropia cultural, né? Quando está muito distante, né, do que está imaginando. Então, digamos assim, quanto mais longe está a cultura desejada, o que os colaboradores gostariam que fosse, né, com o que realmente maior é o trabalho e maior vai ser essa transição, né? Sim, essa semana eu fiz uma devolutiva, cara, que os líderes, eles assim, levaram um choque de realidade. O nível de entropia estava alto, né? O nível de problemas ali inseridos no negócio estava alto e as lideranças ali, os sócios, não faziam a menor ideia de que aqueles problemas eles estavam ali presentes, né? Então, eu percebi até uma queda de energia, assim, sabe, por parte deles, ao ver os resultados. Agora, é igual arrancar um dente. É gostoso? Não, não é. Mas, às vezes, é necessário que é pra gente ir lá no dentista, né, e fazer o tratamento, e, né, buscar a cura para aquele problema. Então, assim, não é gostoso, mas, às vezes, é necessário justamente para trazer essa clareza, né? Então, esse choque de realidade passa, ou melhor, a tomada de consciência passa por esse choque de realidade, né? Sim, as suas metáforas são as melhores, cara. Demais fazer essas comparações. Mas é exatamente isso, né? Tem pessoas, tem líderes, tem equipes que precisam do chacoalhão, né? O choque de realidade para
olha o que vocês estão fazendo, vocês não estão vendo, está tão inconsciente, está tão no piloto automático, as dores, os estresses já estão tão acoplados no corpo de cada um que vocês não percebem mais. É como se fosse uma grande indolência, né? Do que as pessoas estão vivendo ali, que não percebem. E aí a gente realmente está aqui disposto, né? Somos facilitadores dessas mudanças para realmente despertar as pessoas, despertar as empresas a serem, né, um local melhor para se trabalhar, para realmente a gente passar a maior parte da nossa vida dentro da empresa, que não seja com doença, com dores. Sim, sim, sim. E assim, eu acho que a gente tem um fator que impacta muito positivamente, né, que nos fortalece, na verdade, nesse sentido, né, de agir como facilitadores, que é justamente já ter vivenciado culturas tóxicas. Sim. E já ter vivenciado culturas saudáveis, né? Então, por exemplo, cara, eu vivi 11 anos dentro de uma empresa, eu trabalhei 11 anos dentro de uma empresa, em que eu me sentia absolutamente pertencendo àquele lugar, sabe? Totalmente alinhado, mesmo porque eu não passaria 11 anos se isso não fosse verdade, se isso não existisse, se não fosse dessa forma, né? Então, e eu sei a diferença que é entre você trabalhar, entre um lugar em que você se sente muito bem, em que você se sente totalmente alinhado com os valores que são vivenciados dentro daquele negócio, com o propósito ao qual aquele negócio serve, né, está a serviço. E eu sei também o quanto é desgastante você acordar e falar assim, caramba, eu preciso ir para aquele lugar. Né? Então eu acho que isso fortalece a gente nesse sentido, né? De poder agir como facilitadores para conseguir promover esse maior alinhamento, porque de fato as pessoas se sintam melhores, se sintam acolhidas, se sintam pertencendo, né, com as empresas, dentro das empresas nas quais elas trabalham, e aí performance, produtividade, resultado, vem. Eu, enquanto líder, né, no meu momento, período na minha carreira em que eu liderei equipes, eu diversas vezes declarava que a minha forma de liderar era de olhar, era assim, o meu foco era nas pessoas, e as pessoas iam me trazer os resultados. Sim. O meu foco como líder não era pro resultado, o meu foco era para as pessoas iam trazer os resultados. Essa é a visão da liderança servidora, né? De você servir a equipe e a equipe serve os clientes, né? Aquela própria visão de... Tem tantos modelos estruturais hoje, né? Talvez os mais modernos, atualizados, é a sociocracia, a lacracia, mas quando vem na pirâmide tradicional de modelo comando e controle, o primeiro passo é virar aquela pirâmide de você, o líder, você diretor, você CEO, você servir as pessoas que vêm abaixo de você. Você está nessa liderança servidora, né? Exatamente. Por isso que, para poder atuar com uma liderança consciente, é necessário um processo de autodesenvolvimento também muito presente, né? Sim. É importante que as lideranças passem por um processo de autodesenvolvimento, né? De expansão de consciência. E isso é uma coisa até que eu falo, né? Dentro dos trabalhos que eu realizo, que também é uma premissa que, assim, é difícil você conduzir projetos de transformação cultural sem trabalhar com a liderança. Sem conduzir programas de desenvolvimento dos líderes, né? Porque, afinal de contas, os principais responsáveis pela sustentação, por alimentar aquela cultura que deseja se ser criada e desenvolvida, são os líderes, né? Sim. E aí que bacana que existem pessoas, né, que realmente... Eu acredito que toda organização tem alguém lá dentro, né? Tem alguma ovelha negra lá, tem aquela pessoa inconformada que quer mudar. Se ela não conseguir, pode ser que ela desista e saia e vá para outra um pouco mais aberta. Mas o que também é comum. Sim. Mas são essas pessoas dentro de um sistema, né, que realmente, no dia de acordar de manhã, não quero ir para esse lugar, realmente ouvem e aceitam o convite para a mudança, né? Não somente eu vou ter que ir porque estou dependente dessa empresa financeiramente, dependo disso, dependo daquilo, e vou com uma mentalidade até de acumular dores e sofrimentos, né? A gente trabalha tanto isso, até na saúde mental, o quanto estresse, o quantas coisas que a gente acumula, fica no nosso corpo e nos fazem mal, vira doença. Então, realmente, ouvir esse não quero ir, esse inconformismo, que é o convite para a mudança, né?
Sim, exatamente. Mesmo porque os valores, né, o que é valorizado hoje pela nossa geração, pelas gerações mais novas, né, mais novas do que nós. Eu ainda sou uma geração à frente da sua, tá? Tem esse Geração detalhe. X? Eu sou millennial. Então, a nossa geração valoriza não é estabilidade financeira, né? Como a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né? Por todo o contexto, né? Cultural, histórico, era o que eles valorizavam. Tipo, não sei se você, mas eu ao longo da minha transição da infância para a juventude, escutei muito essa história de vai prestar concurso público, vai garantir a estabilidade, porque era o Sim. que eles valorizavam, e hoje não é mais, né? Então, hoje existe aí uma busca, uma valorização por aprendizagem contínua, por inovação, por conexão e alinhamento com propósito, com valores. Então, se eu não me sinto conectado àquilo que eu vivencio no dia a dia, eu não vou ficar. Eu não vou Sim. ficar, não vou permanecer. Né? Então, e justamente esses inconformados, eles muitas vezes são a portinha de entrada aí para promover grandes e significativas mudanças. O problema é que nem sempre os líderes estão dispostos a escutar esses caras. Esses Sim. caras, esses inconformados ainda são encarados como problema. Sim. O do contra, né? Todos E, esses a- termos que a gente conhece. e aconteceu comigo, que eu te contei, que foi o meu É exemplo, verdade, né? é A, verdade. a primeira empresa que eu fui demitido foi porque eu estava querendo inovar lá dentro e realmente não tinha abertura para aquilo. É verdade, é verdade. Ó, tem alguns comentários aqui, ó. M. Chiaro escreveu bastante coisa bem legal aqui durante a live, mudança de paradigma, servir as pessoas, foi bem legal os comentários dela. Ela perguntou, ó, dá para trocar a palavra líder por auxiliador? Eu gosto muito do termo liderança servidora, né? O Sim. líder que traz esse realmente ato de serviço, principalmente para os colaboradores. O que você acha disso? Como que você vê essa palavra? Cara, eu uso o termo de liderança consciente, né? E Uhum. liderança consciente é. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas consciente, o que é isso? Que é transcender? E não tem a ver com transcendência, gente. Consciência tem a ver com você saber, você ser consciente de si, consciente do que é importante para você, de quais são as suas necessidades, seus valores, o quanto isso impacta na sua liderança, seus medos, seu sistema de crenças, seus comportamentos. Primeiro passo é você precisa ter consciência de si nesse sentido e entender como todos esses fatores eles vão impactar, eles vão interferir na sua relação com as pessoas com as quais você interage e como eles vão impactar no meio que você está inserido. Então, por isso que eu gosto muito desse termo de liderança consciente. É consciente de si e como todos os fatores que formam essa pessoa, né, impactam sobre as relações e sobre o meio que ela está inserida. Agora, se dá para trocar o termo por auxiliador, não é isso? Ela escreveu auxiliador. Cara, é assim, eu acho que é só um termo, né? Termo liderança, o termo auxiliador, um termo facilitador, líder consciente, líder servidor, é só um Não, termo. O que não importa muito. importa é como esse cara conduz a sua liderança no dia a dia, ou essa moça conduz a sua Sim. liderança no dia a dia. Esse é o mais importante. Sim, a congruência, né, de você realmente fazer o que você fala, a congruência de ali Sim, de estar todos os dias, ter accountability, né, ter um pensamento de dono, de você assumir sim, responsabilidades. E aí, ó, ela escreveu que liderança é uma palavra difícil. O que é liderança, né? A gente trabalha muito essa questão de definições, né? O que é sim, sucesso, o que é dinheiro, o que é prosperidade, o que é empresa, o que é trabalho, o que é liderança. Porque se a é. gente olha somente os nossos referenciais de liderança, de antigas experiências, de empresas anteriores, ou dos nossos pais, ou de alguém que nos educou, a gente vai ficar muito preso e refém daquela definição que aquela Da pessoa nos trouxe. terminologia, né? Pois é. Então a gente precisa realmente expandir a nossa visão, né? E realmente aprofundar quais são os exemplos de liderança que existem, quais são pessoas que me inspiram, que tipo de líder eu quero ser, e aí não ficar somente preso
ao que alguém nos disse, ou o que eu vivi no trabalho, ou quem me falou. E aí, um dos principais pontos que todo mundo fala, né? Tem tanta coisa na internet, diferença entre chefe e líder, né? O quanto que você olha para essa visão de liderança, de realmente você ser líder da sua vida, você ser líder de si, e não um cargo, mas sim um papel que você pode desempenhar, que você pode motivar outras pessoas a também serem líderes de si mesmo, né? Sim. Você está servindo outras pessoas. Tem uma definição que eu gosto muito, que o líder é aquele que forma outros líderes. Aquele que visualiza mais longe, e eu gosto muito da visão do xamanismo, que eu trago muito isso nos meus cursos e atendimentos, né? É a visão do visionário. Como que você vê além do alcance e você chama outra pessoa, você convida outra pessoa para também ver além do alcance. E aí você está liderando aquela nova forma de ver, aquele novo olhar do mundo, da empresa, do trabalho, da vida. Então, liderança... eu tenho um entendimento que quando a gente aborda esses temas, né? Liderança, cultura, gestão, por exemplo, diferença entre grupos e equipes, isso é muito comum de aparecer. Cara, eu não acho que seja isso ou aquilo. Eu acho que é isso e aquilo. Sim. Tudo é válido. O líder é o que forma líderes, é o que forma líder. O líder é o que tem consciência de si, é o que tem consciência de si. O líder é o que serve as pessoas, é o que serve as pessoas. O líder é o que caminha junto, é o que caminha junto. Então, são assim, líder, né? Liderança é só uma terminologia. É como eu falei, é só para a gente saber do que a gente está falando. No mais, o que importa não é se o cara tem lá como terminologia do cargo líder alguma coisa ou chefe de alguma coisa. Isso é só uma terminologia. O que vai impactar de fato as pessoas, o meio, a sociedade, a comunidade que está inserido é a conduta, são os comportamentos, são as ações, são as práticas, são os hábitos. É isso que vai impactar, né? E o quanto você está sendo verdadeiro com você mesmo também, né? O quanto você está falando e fazendo e dando exemplo. Congruência. Congruência. Colocando as palavras para andar, como diz os ditados nativos. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Você é o cara das referências, hein? Vamos fazer um livro aí de metáforas e referências. Muito bom, muito bom. Cara, adorei o nosso bate-papo aqui. Também gostei muito. Ficar horas aqui. Vamos com certeza. Mais coisas juntos aí, porque a gente tem muito conteúdo para trocar e poder compartilhar e poder inspirar também. Então, tem muita coisa para conversar. Sim. Né? Começando pela história do nome, a gente nem falou sobre isso, mas... Pois é, qual é a chance, né, cara? E nada é por acaso, hein? Nada. Muito bom, muito bom. O universo é maravilhoso. Meu xará, quero agradecer de coração o seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente, bater esse papo, trazer experiências, compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa bacana que incentiva as pessoas a serem melhores. Esse é o nosso propósito. Com certeza estamos juntos por essa grande causa. Temos muito em comum aí nessa jornada. Então, quero agradecer de coração. Cara, sou eu que agradeço, sem palavras. Muito obrigado mesmo pelo convite, né? Para a gente poder ter essa troca, poder bater esse papo sobre assuntos que a gente compartilha, né? O interesse, o gosto, a paixão, né? Então, oportunidades como essa são, de fato, muito ricas e muito valiosas, como você falou. Dá para ficar aqui, cara, batendo papo, conversando horas e horas e horas. Certamente. E... quem sabe, né? Vamos marcar os próximos. Vai nascer uns projetos bacanas aí, onde a gente vai ter muito espaço para a gente poder compartilhar. E para quem quiser conhecer o seu trabalho, só seguir seu perfil lá, você posta algumas coisas também, como é que é? Sim. Tem o meu perfil, que na verdade não é um perfil, não chega a ser um perfil profissional, né? E na verdade, sinceramente, eu não gosto de ser um perfil profissional. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel na vida pessoal, eu sou o Gabriel como profissional. Então, quando as pessoas entram lá no meu Instagram, tem lá o Gabriel profissional, com as minhas postagens, com os meus pensamentos. Eu não posto conteúdo, eu compartilho aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E aí as pessoas também veem lá o Gabriel pai, também vê o Gabriel que gosta de viajar, enfim, vê as diversas facetas do Gabriel. O Gabriel como ele é, né? Então tem lá meu Instagram,
Fica o convite para quem quiser conhecer um pouquinho do Gabriel. E no mais, é isso, é isso. Show de bola, ó. A Amy Chiara escreveu aqui da terminologia, e é isso aí. A gente precisa pesquisar e ampliar a nossa percepção, não ficar preso somente a terminologias e definições, né? Boa. Exatamente, muito bom. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa live. Se você chegou aqui na metade para o final, a live fica salva aqui no Instagram, no YouTube. Acompanhe esse conteúdo rico, compartilhe com quem também precisa adentrar nesse tema de cultura, de empresa, de transformação cultural e levar essa mensagem adiante. Não deixe apenas essa live passar por um ouvido, né? Não é alguma coisa que ficou solta e que você viu, mas pegue um aprendizado, pegue um insight, pegue uma sacada aqui, aplique na sua empresa, na sua vida, no seu negócio. Com certeza essa é a forma de materializar essas mudanças. Gratidão a todos, gratidão, Xará. Até a próxima live. Até, valeu, obrigado, abraço. Um abraço.